Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado pela oportunidade que nós temos de estar na presença dele para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso. Presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer enorme receber vocês aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Todas as vezes que vocês fazem presente aqui no canal de nossa igreja, é um privilégio, é um prazer enorme para nós. Seja você que é aluno, membro de nossa igreja secular, está aqui frequente, ou você que está maratonando aí o canal do YouTube, caçando algo para assistir e parou aqui no nosso canal, alguém te viu um link. Então sempre é um prazer receber vocês aqui nesse dia que o Senhor fez para nós e por isso estamos alegres, nesse dia 14 de setembro de 2025. Já chegamos em setembro, né? Deus é Pai. Então é um prazer imenso, irmãos, estarmos juntos mais uma manhã de ensino, a famosa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu acredito, como sempre, Deus tem uma palavra reservada para o seu coração e para o meu coração. Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por estar na sua presença. Queremos te louvar por esse dia de hoje e pela oportunidade que nós temos em te servir. Muito obrigado. Pai, queremos te dar graças, que o Senhor possa abençoar essa aula, tomar o primeiro lugar, falar nos nossos corações, nos encher da tua presença, ter a liberdade, meu Pai, de nos inspirar nessa manhã. Que seja uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. E a ti, meu Pai, te daremos a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos aí na continuação. Já iremos esse mês de setembro fechar esse trimestre, fechar esse ciclo e o próximo mês, outubro, iniciaremos um novo ciclo. Será o quarto trimestre desse ano. Então, estamos aqui caminhando para o nosso final. Hoje é a lição de número 11, né, dia 14 de setembro. Hoje é o Dia Nacional de Missões. Está aí na sua tela aqui, ó, bem bonito para você ver. Dia Nacional de Missões. Lembro sempre que estamos fazendo menção da revista da CPAD, lição de adulto. A CPAD é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E com isso, nós estamos refletindo esse trimestre sobre os 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Dos 28, 15 nós estamos tratando nesse trimestre e acredito que Deus tem falado muito aos nossos corações, tem sido aulas abençoadíssimas, aulas para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Então, sempre peço a você, curta, compartilhe, dê seu like, dê seu comentário, mande o feedback para nós, para que possamos ter noção de como está chegando a transmissão, seu conteúdo, a aula, porque estamos em um ambiente virtual, né? Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está nos assistindo pela internet, é um ambiente online, né? Então, com isso é necessário seu retorno para que possamos ter é, uma melhor compreensão de como a aula está chegando até vocês, tá bom? Lembro sempre que o nosso chat está liberado ao vivo e você pode interagir conosco. A nossa equipe teológica e pedagógica estará sempre disposta a te responder. Seja aqui diretamente comigo, aqui nós interagindo na aula, ou diretamente pelo chat, teclando com vocês aí, te respondendo, trocamos informações para o nosso crescimento. Domingo passado tivemos muita participação dos nossos irmãos, então sempre isso é muito bom, muito gratificante para nós esse momento. Então, se você puder, participe, compartilhe conosco, bata papo, interaja comigo, tá bom? E a nossa aula possa ser mais interessante. Beleza? Então vamos embora. Se você tiver a sua lição, CPAD você use, se você não tiver, você pegue sua Bíblia. E nós temos hoje uma aula sensacional, iremos falar hoje de algo fantástico para nossas vidas, um tema muito bom, e a igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Sabe de quem nós estamos falando? Você sabe quando você se depara com esse tema aqui, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, qual é o tema de Atos dos Apóstolos? Estou dando cola. Atos dos Apóstolos, qual é o tema que vai ser proposto? Ou qual as personagens que estarão aqui na nossa aula de hoje? Você sabe? É isso. Então, você que é nosso aluno, vamos embora à nossa aula. Você que está nos visitando pela primeira vez, é um prazer receber vocês aqui conosco. Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí um texto áureo, tá bom? Que se encontra
em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? De quem ele está falando? Já entendeu? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água? O que ele está falando? Para que sejam batizados estes, como também receberam, como nós. Quem recebeu o Espírito Santo? Como Pedro está falando. Olha, Pedro está dizendo que alguém recebeu o Espírito Santo, como ele recebeu. Ele fala assim, alguém pode recusar isso? Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa de um gentil, Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Matou a charada, correto? Estamos falando, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, sobre o centurião romano, gentil, chamado Cornélio. E essa aula de hoje nós iremos flutuar sobre o ocorrido do capítulo 10 na casa desse homem. Então, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra, você tem que guardar isso aqui, ó, tá até de vermelho para você não esquecer. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então já fica logo subentendido, se Deus não faz, nós também não devemos fazer. Ok? Vamos embora então. Leitura bíblica em classe, olha que bonito. Nossa leitura tá longa hoje, tá bom? Nós temos aí, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8. E depois vai dar um salto para o versículo 21 ao 23. E depois vai dar um novo salto do 44 ao 48. É um texto muito longo, não dá para nós lermos todo ele aqui, porque senão ia tomar muito tempo da nossa aula. Então, fica como dever de casa. Dever de casa, hein? Para que você possa ler depois o capítulo 10 todinho. E aqui nós vamos estar fazendo essa leitura alternada sobre esses versículos. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio. 4. Este, fixando os olhos e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dará o que deve fazer, ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Agora, nós vamos saltar para o versículo número 21. Lembra? Falei com vocês? Então, ó, estamos no 8, agora vamos dar um salto para o 21, tá bom? Aí vamos ler 21, 22 e o 23. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-o para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Aí agora, do versículo 23, nós vamos dar um salto para o 43, lembra? Do 44 ao 48, beleza? Vamos lá. E dizendo Pedro ainda essas coisas,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo, como Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? O texto que nós lemos, tá bom? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ok? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Extensa, eu avisei. Temos aí 3 objetivos a seguir como costumeiro fazermos. Correto? 3 objetivos. Número 1, mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Deus inclui os gentios, a palavra incluir, olha aí destacada para você, no plano soterológico, no plano de salvação. Número 2, ressaltar que a soterologia, que é a doutrina da salvação, ou ressaltar que a salvação oferecida por Deus, ela é oferecida a todos, sem acepção de pessoas que creem em Jesus. Então ela é oferecida a todos e a resposta disso é você crer em Jesus, independentemente da sua origem étnica e cultural. Por que isso aqui está aqui embaixo, étnica e cultural? Para que você possa entender que essa acepção de pessoas, ela está nos apontando que Deus, ele oferece, ele oferta, ele deu a salvação a todos. E a todos os quanto receberam, creram, são chamados de filhos de Deus. Ok? Terceiro objetivo, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Por que a ação do Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo? Porque lá no Evangelho de João, nós lemos e percebemos que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então, quem convence o ser humano da vida que está vivendo em pecado não sou eu. Não é palavras de persuasão humana. Vimos isso em aula passada, a qual Paulo falou lá na primeira carta aos Coríntios. Não são palavras de persuasão humana, mas poder de Deus. Então, quem convence o ser humano do pecado não sou eu, não são as mesmas palavras, mas a ação poderosa do Espírito Santo. Então, isso aqui é obra, é ação, é agir, é a dinâmica do Espírito agindo, movendo no meio da humanidade. Ok? Tranquilo? Então faremos o que agora? Olha aí, recapitulação. Você que está chegando aqui na nossa aula, primeira vez, segunda vez, ainda está meio assim, tentando se achar. Eu sempre tenho o hábito de recapitular a aula anterior. Sempre faço isso. Por quê? Os alunos da casa já sabem, porque isso me ajuda, e eu penso também que vai te ajudar, a você pensar em algumas questões que ficaram marcadas na aula passada na sua vida. Então, se isso aqui te ajuda, nós temos que tomar conta para a nossa vida. Se ajuda, é bom, então se é bom, nós temos que usar ao nosso favor. Você concorda comigo? Então, mais do que justo, nós usarmos essa recapitulação para refletirmos, trazermos à memória aquilo que foi passado. Na aula passada, e foi a lição de número 10, nós falamos sobre a expansão, o crescimento da igreja. Usamos como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Se você não assistiu essa aula, corre no nosso canal e veja, uma aula muito boa, a qual falamos de algumas questões. A igreja, mediante a sua perseguição, ela sendo perseguida, ela não se fragmentou, no sentido de dividiu. Pelo contrário, ela mesmo perseguida,
passando pela perda de Estevão. Lembra? Estevão foi morto. E com isso começou a perseguição muito grande. A igreja, ela se espalhou. Usamos até uma expressão para falar sobre que lemos que ela estava em luto, ela não se encontrava desesperada, ela anunciou fortemente o evangelho, ela continuou na sua peregrinação, fazendo as suas metas, mesmo sendo perseguida, ela permanecia firme e unida e atuante na fé cristã. Então não foi a perseguição, não foi a perda de Estevão, não foi as baixas que eles tiveram assim por causa da morte de alguns, mas foi combustível para que ela pudesse continuar anunciando o evangelho. Então, ela foi fragmentada, tá bom? Usei essa expressão na aula passada. Ela foi fragmentada no sentido de pequenas partículas, ok? Pensa num bolo de festa. Você pensa num bolo e você fragmenta aquele bolo em pedaços. Então, eles separados são fragmentos de um bolo, mas junto compõe o bolo. Então, a igreja, naquele momento, ela foi fragmentada para se espalhar. Lembra? Atos 1, 8. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O que a igreja fez? Naquele momento, a igreja primitiva ficou acomodada em Jerusalém. Então foi necessário levantar-se uma perseguição contra a igreja, contra os apóstolos, embora os apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros se fragmentaram, foram pequenos pedaços do corpo de Cristo e continuaram falando, anunciando a evangelização do reino de Deus. Então a igreja, ela foi avante e permaneceu firme, firme e firme no seu propósito. Por que isso? Porque o Espírito Santo era e é o que capacitou e que capacita a igreja até hoje para que ela possa continuar triunfante, caminhando, fortalecendo na presença do Eterno, tá bom? A igreja não consegue nada sem a ação e o agir do Espírito Santo. É essa dinâmica pneumatológica. Eita, lá vem palavra difícil. É essa dinâmica pneumatológica que o Espírito faz com a igreja e de forma pneumática nós reagimos, tá bom? Palavrinhas boas, né? Eita, glória a Deus por isso. Estamos em aula, então a gente pode gastar o vocabulário, não é isso? Coisas tremendas. Então, a igreja, ela suportou, pregou, perdeu alguns e ela continua triunfante. Lembra do que lá na frente isso foi tratado, mas comentado em algumas partes, e não chegamos ainda a tratar especificamente, mas foi citado, quando Herodes mandou matar Tiago a fio da espada e mandou prender Pedro. Lembra disso? Então, tem horas que nós temos baixa, tem horas que nós temos prisões. Ambas são perseguição, mas ser testemunha de Cristo Jesus é isso. É antes de morrer por uma causa, viver a causa. Então, precisamos viver a causa do Evangelho antes de pensarmos o que é morrer por essa causa. Então, a igreja de Jerusalém, ela fazia novos discípulos, ela batizava e levava esses novos discípulos a ter uma experiência pneumática, uma experiência espiritual, assim como eles tiveram em Pentecostes. Ok? É uma recapitulação bem de leve, algumas questões que ficaram para nós de suma importância. Então, isso nos ajuda a fixar. Pastor, quero saber mais, o que eu faço? Aí, meu amigo, volte ao canal de nossa igreja, assista lá a nossa abordagem, lá o nosso comentário, que nós aprofundamos mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, chegamos à nossa introdução. Introdução da nossa obra. Vamos estudar como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco. Ela deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas
de outras nações. Então, duas palavras estão interligadas, que é o gigantesco, que está ligado ao passo, a outras nações. Beleza? Você tem que ficar atento a essas coisas. Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Pedro foi escolhido, mas não é Paulo pregador dos gentios? E agora? Eita, já comentamos em aulas passadas que, mesmo Paulo tendo sido chamado, vocacionado para ir pregar aos gentios, o primeiro dos apóstolos a pregar para eles, registrado de forma canônica, foi Pedro. Meus irmãos, Pedrão, foi chamado divinamente para pregar para um gentio, uma casa, a casa de Cornélio, e dessa casa se expandiu o evangelho. Em Atos 10, lemos uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor, a graça de Deus em salvar a todos, aqueles que demonstram fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Uau! Grande amor, grande graça em salvar a todos, a humanidade. O que fica evidente aos nossos olhos é que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo, da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Uau, uau, uau. Esquece, isso aqui é brilhante. Isso aqui é brilhante. Os judeus foram alcançados pela salvação, receberam o Espírito Santo da mesma forma. Meu irmão, que isso? Do mesmo jeito que a igreja Narabá, ou Kamanará, recebeu lá em Jerusalém. Da mesma forma, aquela presença extraordinária do Espírito Santo que se manifestou lá em Atos 2, é a mesma presença poderosa que está se manifestando em Atos 10. Não em judeus, mas em gentios que estão se entregando a Cristo. Que coisa tremenda. Sinto graça de Deus aqui falar com vocês nessa manhã. Sinto graça de Deus. Porque a mesma presença que envolveu a igreja de Jerusalém é a mesma presença que está na igreja de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Essa aula de hoje promete, promete, promete. Meu Deus, coisa boa. O plano da salvação em Cristo não está restrito simplesmente a um povo, uma cultura ou só uma nação, mas, se estende a todas as nações, através de quem? Da ação do Espírito Santo, a dinâmica pneumática, tá bom? Do Espírito Santo, essa dinâmica dele que oferta através da nossa adesão da fé, que empurra as boas novas de salvação até os confins da terra. É através da ação do Espírito Santo que Deus rompe, quebra, destrói barreiras culturais, sociais, éticas, mostrando que não há, repito o que eu disse no início, acepção de pessoas. Não tem barreira para o anúncio do Evangelho. Não tem barreira que o Espírito Santo não rompe e não passe. Onde estiver uma pessoa, ali estará um campo missionário. Pode ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ou pode ser lá no Oriente Médio. O Espírito Santo que age, ele age lá. E ele é o suficiente para resgatar, restaurar, convencer o ser humano da sua vida em pecado. O Evangelho, então, rompe barreiras e convida a igreja. O Evangelho rompe barreiras e convida o corpo místico, a igreja, a viver a missão. Que missão é essa? Missão de romper barreiras. Uma missão que está aberta à compaixão, à obediência e à direção do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Amém?
Maravilha. Palavra-chave que nós temos de destacar aqui nessa manhã: aceitação. Aceitação. Cuidado, cuidado, para você não pensar que essa aceitação está ligado a poder viver de qualquer forma. Não é isso. A aceitação está ligada ao fato do evangelho ser aberto a todos. Então, a todos tem que se adaptar ao evangelho. Todos devem se adaptar ao evangelho. Não é o evangelho que se adapta a você, é você que se adapta ao evangelho. Ok? Então vamos lá. Estrutura da nossa aula de hoje. Tem alguma surpresa para você, para nós pensarmos? Mas vamos que vamos, né? Vamos embora. Temos aí a nossa estrutura, ou o nosso primeiro tópico com seus 3 subtópicos, ou o seu arranjo, né? Então nós temos a revelação de Deus aos gentios, que é o nosso objetivo central aqui, a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro e a urgência da pregação do Evangelho. Então, serão sobre esses 3 subtópicos do tópico 1 que nós iremos flutuar nossa aula de hoje. Beleza? Então, começamos com a visão de Cornélio. Tem uma surpresa para você. Qual? Olha aí. Eita! Legal, né? Bacana. Deixa eu tomar água aqui. Eu gosto mais dessa imagem. Eu fiz questão de trazer para pensarmos um pouco sobre isso. Porque já que nós iremos falar sobre a visão do Cornélio, cito aí em destaque Atos 10, capítulo 10, versículo 3, a qual nós lemos, que ele viu um anjo de Deus. Então, quem é Cornélio? É um centurião romano, assim o texto de Atos começa a dizer, lá no versículo número 1 para nós, dizer que ele é um centurião romano da cidade de Cesareia, no caso lá da Itália. E ele orava, isso é bom, por volta das 3 horas da tarde. Então aqui já fica algumas coisas muito curiosas. Antes dele ter essa revelação de Deus, ele é um centurião romano, ele é um gentio e ele orava. 3 coisas muito curiosas: ser um centurião romano, ser um gentio e ter o hábito da oração. Isso é brilhante. Quem pregou para Cornélio? Nós sabemos depois. Foi Pedro. Agora, antes disso, quem pregou para ele? Quem falou para ele ter uma vida de oração? Quem falou para ele que existe um Deus no céu, a qual ele pode orar, pode clamar e esse Deus pode falar? A gente sabe do anúncio do evangelho a Cornélio a partir disso aqui. Mas antes disso, algumas questões ficam em aberto. E essa experiência que Cornélio tem, vamos gastar o vocabulário, uma experiência teofânica. Teos, Deus, fania, aparições, manifestações. Então, teofania, manifestação de Deus, aparição de Deus. Ou, de forma mais simples, a linguagem que nós usamos, teofania, é uma forma de nós descrevermos o modo como Deus se apresenta aos seres humanos, tá bom? Mais simples assim. Então, Deus se revela a Cornélio por meio de um anjo. Ele viu um anjo de Deus. Preste atenção na expressão anjo de Deus. Ele não viu um mensageiro de Deus, ele não viu um anjo como igual Maria tem aquela experiência com o anjo Gabriel. O texto bíblico diz que ele viu um anjo de Deus. É uma forma teofânica para nós leitores de entendermos o texto, que ele viu o próprio Deus aparecendo para ele. E a forma com que ele entende essa visão de Deus é sendo narrada através de uma forma angélica, angelical, que é um anjo, tá bom? Então, Deus se revela por meio dele. Então, o que está acontecendo? A inclusão do gentio no reino de Deus, na igreja do Senhor, no seu povo. Então, ler Atos 10 é nós termos em mente que Deus apareceu a um cidadão romano lá do outro lado. Por isso que eu disse que nós aqui no Brasil e alguém lá no Oriente Médio
Deus tem a sua forma, a sua maneira de alcançar ele lá. Se tiver algum lugar nesse mundo onde o evangelho ainda não chegou, e todas as barreiras que tiverem em volta, falam assim, não entra o evangelho aqui, isso é impedimento para mim e para você, que somos humanos, de atravessar um país, um estado, uma nação para anunciar o reino, principalmente países comunistas. Mas para ele, isso não é nada. Ele está lá, ele vai arrumar um jeito de falar, através de um sonho, da visão, da revelação, ele vai dar um jeito dele. Porque para a ação do Espírito não há barreiras. Ele quebra qualquer barreira. Então Cornélio era um homem que desejava, ele ansiava pela salvação. É isso, pelo menos, que o texto nos dá a entender. E nesse mesmo sentido, era um homem piedoso, tinha compaixão das pessoas e temente a Deus. Impressionante, irmãos. Isso aqui é impressionante. Por quê? Vou dar um spoiler rapidinho. Depois disso aqui, dessa experiência, vai ter um encontro com Pedro. E depois desse encontro é que é pregado o evangelho para Cornélio e ele e toda a sua casa se salva. Mas antes disso, olha o texto, diz para nós que ele, por causa dessa experiência religiosa, então isso nos dá a entender que ele almejava por essa salvação, ele almejava por esse encontro com Deus, esse relacionamento com Deus. Isso mostra já reflexo nas suas ações. Ele era um homem piedoso, um homem de oração, um homem justo. Essas características só é possível com a ação do Espírito Santo. Eu sei, você vai me perguntar, pastor, mas como isso é possível? Irmãos, nós estamos falando da ação do Espírito Santo. Ele faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer e age como quer. Isso é problema dele, não pertence a nós. Explicarmos isso, mas como pode? Em razões lógicas, mas por meio da fé, cremos que o Espírito está agindo, está se movendo, está em movimento, ele age em qualquer lugar, porque ele não está preso ao tempo e ao espaço. Mas, aqui vale destacar que mesmo Cornélio, tendo uma vida de oração, ele sendo temente a Deus e praticando as suas obras, ele ainda não sabia quem era Jesus. Então, ou seja, vamos abrir um parênteses aqui. Não é por causa da minha obra de caridade, não é por causa das minhas orações, não é por causa da minha vida ética e moral. Isso não me garante a salvação. Que é isso, pastor? Não garante. O que me garante a salvação? Reconhecer Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. O Evangelho de João diz: a todos o quanto o receberam, eu recebi a Cristo. Foi-me dado o direito de ser filho de Deus. Então, eu preciso receber. Para me receber, eu preciso crer. Então, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e, por meio disso, eu alcanço ou eu recebo a salvação. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, né, usando assim a mensagem querigmática, que é a mensagem que está permeando Atos dos Apóstolos, e ali fazer a sua decisão. Embora ele já era um homem, linguagem mais simples, bom, praticava o bem, temente, orava a Deus, ele não conhecia, não sabia quem era esse Cristo que morreu e ressuscitou por ele, esse Cristo que se entregou por ele. Porque se ele não tem essa compreensão, nós teremos um problema gigante aqui. Qual? Se ele não tem a compreensão de Cristo nesse momento, cairíamos em dizer que a salvação é meritocrata, ou através de uma meritocracia. Como que é isso? Boas ações, bons comportamentos e devoção a Deus. E salvação não é isso. Salvação não é mérito. Eu não faço para ter. Pelo contrário, eu faço porque eu já recebi. Eu tenho a salvação. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador e com isso o reflexo da minha salvação, da vida que eu tenho com Deus, é um reflexo das minhas ações, do meu comportamento, no meu gesto. Entende? Mas aí você me pergunta, pastor, então por que ele está agindo dessa forma antes de aceitar?
ou antes de ter o encontro? Porque isso aqui já é uma ação do Espírito na vida dele. É o Espírito que molda, é o Espírito que fala, é o Espírito que transforma. O Espírito já estava trabalhando na vida de Cornélio mesmo antes dele saber o que é, ou como que é, ou como funcionava. Entende? Então, se nós caminharmos por esse lado e ficarmos pensando, não tivesse esse encontro aqui, cairíamos no risco de dizer que isso é meritocracia. Ou seja, eu faço para alcançar. E se eu faço para alcançar, eu me torno meu auto-redentor. Ou seja, Cristo não é mais o redentor. Quem é o meu redentor? Sou eu, as minhas obras e as minhas ações. Tá vendo o problema? Fecho parêntese. Só para você ver a lacuna por onde nós iremos aí caminhar por isso, tá bom? Então, não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, tá bom? Deixa eu abrir um outro parênteses aqui, porque são coisas delicadas, porque ele teve uma experiência angelical. Nessa experiência angelical, o anjo mandou ele chamar a Pedro. E Pedro é que vai pregar para ele, tá bom? Não é o anjo que prega para Cornélio, pelo amor de Deus. Por isso que eu botei aqui, ó, dentro do parênteses para a gente pensar. Essa não é a função do anjo. Embora, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, tem um texto, lá no capítulo 1, versículo 12, no versículo 11 também, que diz, está falando sobre a salvação, que diz: procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estavam, quando lhe predisse que o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. Olha o versículo 12. E a eles foi revelado que estava ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar, ou dariam tudo para saber mais. Então, o anúncio ou a ideia de salvação, a ação de salvação, por meio do anúncio do Evangelho, não foi atribuída a anjos. Anjos, de acordo com Pedro, anseiam por querer saber sobre isso. Mas não foi dado a ele, foi dado a homens, como a mim e como a você. Tá bom? Então, nesse caso, precisa tomar muito cuidado com isso, porque não foi o anjo que anunciou o Evangelho. Tá bom? Evangelho é anunciado por homens e mulheres. O anjo apareceu ali e mandou ele chamar a Pedro. E Pedro pregou para ele as boas novas de salvação. Beleza? Fecha o parêntese, para não dar ruim. Tá bom? E com isso nós temos olha que maneiro que eu achei para vocês aí pensarem também. Porque nós temos dentro disso a experiência espiritual de Pedro. E dentro dessa experiência espiritual de Pedro, o texto de Atos 10, 11 e 12. Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e a revelação de animais que o deixou perplexo, a qual ele mesmo falou. Depois de Cornélio, passa para Pedro a revelação. Pedro ele vai para a oração, numa sacada de uma casa. Algumas traduções podem colocar até como uma laje, por exemplo. Então, Pedro, tendo a sua vida de oração, ele vai para a laje orar, e nessa laje ele tem uma visão que vê animais quadrúpedes e répteis, a qual ele entende que isso é animal impuro. Então, se ele entende que naquela visão é animal impuro, a voz fala para ele, ó, come, e ele fala, não posso comer, Senhor, porque isso é impuro. Aí Deus fala para Pedro, assim, Pedro, não digo que é impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. E o texto bíblico que isso insiste para ele durante 3 vezes. Então, essa imagem, ela reflete mesmo isso, para que possamos entender que os judeus, eles tinham alguns animais que eles consideravam impuros. Então, se era impuro, ele não podia comer, não podia ter contato. Olha que estratégia de Deus brilhante, meu. Isso aqui é brilhante o que Deus fez. Deus sabia desse impacto na missão na casa dos gentios. Cornélio, por meio de Pedro. Pedro nunca iria lá para a casa de Cornélio de qualquer forma. Por quê? Barreira religiosa, barreira étnica. Então o que Deus faz? Se apresenta ou mostra uma visão para Pedro daquilo que dentro da sua cultura era considerado impuro. Para que ele possa pensar e falar, opa, peraí, se isso aqui é impuro, como é que Deus está falando para mim que ele purificou? Pedro não entende. Pedro fica meio que turbado, perturbado com essa questão.
E por meio dessa experiência espiritual que Deus se apresenta a Pedro, é que o impulsionaria, que o levaria a outras nações, e com isso a pregar o evangelho para uma nova pessoa, ou para um novo povo. Então Pedro levaria uma boa nova de salvação, que é o evangelho, para um povo a qual eles se consideravam impuro, ou perdido, ou excluído do plano soteriológico, plano de salvação. Então, o que é essa imagem? Essa imagem é uma referência, ou vamos melhorar, é uma estratégia de Deus para alcançar um povo que, na visão dos judeus, estava perdido. É isso. A visão de Pedro é isso. É Deus trabalhando na mente dele, na cultura dele, e dizer: a salvação não é só para vocês. A salvação não é só para os judeus. A salvação não é só para quem está em Jerusalém. Lembra, Atos 1:8? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ok? Então, isso também se encontra Roma e outros lugares também. Então, não é porque não é judeu que não merece a salvação. Olha o merece. Estou usando o merece como de preposição, de propósito. Por quê? Por que merece? Não é graça? Se é um favor de Deus, Deus dá para todos. Então não é merecimento. Percebe por que eu usei ela de propósito? Porque na cabeça de Pedro, por ser um judeu, e entendendo que aquele povo é impuro, o que se passaria? Cara, essa galera não merece salvação, não. Esse povo aí, de jeito maneiro, de jeito nenhum, não merece salvação. Como se a salvação fosse mérito. E não é mérito. Ela é de graça, embora custou um preço. Ela é de graça para nós, mas teve um alto preço. O preço do nosso Senhor na cruz de um alto calvário, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Entende? Então esse texto é brilhante e é fascinante, porque ele nos mostra que aquela pessoa, pensa na pior pessoa, pensa, a que você conhece, na pior pessoa. Pensou? Vamos melhorar. Pensa numa matéria de jornal que você viu sobre a pior pessoa. Pensa naquela notícia que saiu falando do pior ser humano que tem. O maior inescrupuloso ser humano que tem. Está pensando nele? Ou nela? Então, a essa pessoa também foi ofertada a salvação. E se essa pessoa reconhecer a Cristo como Salvador e se arrepender dos seus pecados, ela é salva. Que isso, pastor? É salva. Sabe por quê? Porque não é merecimento, é graça, é favor imerecido. Eu não merecia, você também não merecia. Não é porque um pecou mais ou um pecou menos, ou um é pior ou é pior do que o outro. Não importa. A salvação é para todos. Cristo morreu com os braços abertos exatamente para mostrar para todos que os braços abertos estão abertos para toda a humanidade. Então, todos aqueles que entendem que tem um Cristo de braço aberto, entendem um Cristo que morreu por todos. Entende? Então aqui, nessa imagem, também já fica evidente a ideia de não fazer acepção de pessoas. Pedro tinha outros irmãos em Cristo que ele não considerava irmãos. E com isso, nós temos o quê? Uma grande necessidade, uma grande urgência. Que isso, pastor? Qual é a urgência? Eu adoro essa imagem. Eu acho essa imagem que agora, tá vendo? Tá aparecendo? Das mãos. Eu acho muito bonita. O reflexo daquilo é isso aqui. E essa imagem assim colocada nas mãos, porque as mãos é ação, sabe? Então a nossa ação, e com o mapa assim, ó, sabe? Isso me faz pensar que é a nossa ação de pregar, de fazer, de ensinar o evangelho do reino. Então a igreja deve levar, ali, ó, tá ali no canto, adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja leva, ela anuncia, ó, é a ação ao mundo. É essa ação poderosa aqui nessas mãos aqui, que está aqui para você ver, que faz refletir sobre nós o anúncio do evangelho de Cristo. Deus ainda pode e levanta homens e mulheres a anunciar a salvação a povos, homens e mulheres
que estão perdidos. Quem sabe não é hoje que Deus vai te levantar para ser o maior pescador de almas da nossa época. Quem sabe não é você que Deus vai levantar para ser o maior ganhador de almas da nossa época. Isso é mérito? Não, isso é graça. Isso é honra, é um prazer de Deus. Você poder servir ao reino, poder ser uma ferramenta, você tirar pessoas da morte para a vida, por um encontro verdadeiro com Cristo. Então, a partir dessa verdade bíblica, qual? Que Deus amou o mundo e se entregou. A partir da verdade bíblica, que Deus deseja que todos se salvem, através da ação da igreja, o evangelho é anunciado e a salvação é alcançada ou oferecida a toda a humanidade. E essa ação da igreja coloca a igreja em movimento, na dinâmica pneumática, através da adesão da fé, praticando, exercendo, fazendo cada vez mais e mais. O quê? O que são essas mãos? Ide. Falamos em aula passada, lembra disso? O ide. O ide é para quem? Para todos. Sem nomenclatura, sem cargo, sem função. É para todos. O ide é para mim e o ide é para você. O ID é para nós. É a missão da igreja, o ID. Por isso que quando eu olho para essa mão, eu não posso esquecer que se a igreja perder a sua dimensão escatológica, a sua dimensão futura, que é um dia ter um encontro com Cristo, ela perde a sua essência como igreja. E ter um encontro com Cristo é levar o máximo de pessoas a esse encontro. Tirar o máximo de pessoas da morte para a vida. Ter uma experiência totalmente missionária. Então não é preciso, ninguém está esperando um anjo descer do céu. Aconteceu com Cornélio? Aconteceu. Vai acontecer com todo mundo? Não vai. Por quê? Porque para isso Deus tem os seus mensageiros. E aqui eu não estou te vendo fisicamente, mas você está me vendo. Então, você é um mensageiro. Você é uma mensageira de Deus na terra para anunciar as boas novas de salvação. Olha para essas mãos aqui. Olha para essas mãos aqui. Poderíamos encerrar a aula aqui agora, se quisesse. Olha para essas mãos e não esqueça disso jamais. Ok? Sinopse. Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Deus anunciou o plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Beleza? Então vamos embora. A salvação dos gentios, segundo tópico, e temos dois subtópicos. Pregação aos gentios e conversão dos gentios. Ok? Então vamos lá. Temos aí, Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e toda a sua casa. Tá aí a pregação de uma imagem de um filme, né? Então faz a gente pensar bastante sobre isso. Ele recebeu essa missão de pregar na casa de Cornélio. A pregação de Pedro, e o que nós vemos em Atos Apóstolos, totalmente cristocêntrica. Pregação de Pedro é cristocêntrica. Não é mensagem de autoajuda, não é mensagem de coach, não é mensagem de massagear ego, é uma mensagem cristocêntrica. Tudo que volta à vida do ser humano aponta para o centro existencial. O centro existencial é o equilíbrio humano, e esse equilíbrio humano é Cristo. Cristo é o equilíbrio que o ser humano precisa. Então, a mensagem de Pedro, ela aponta para a cruz porque Cristo é o cerne da sua mensagem. A igreja não pode, já falamos em aula passada, de modo nenhum tirar Cristo do centro, porque se ela tira Cristo do centro, você coloca o ego no centro, você coloca o homem no centro. Então ela deixa de ser cristocêntrica para ser egocêntrica. E ela deixa de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Então é o homem no centro. Então se o homem está no centro, o ego, a vaidade do homem, ela ecoa, ela grita cada vez mais e mais. Falamos isso. Olha, eu vou destacar pelo menos aqui
algumas coisas da pregação de Pedro, tá bom? No capítulo 10, no versículo 34, Pedro disse que Deus ama a todos. Olha a pregação cristocêntrica. Deus ama a todos. Qual é a forma de Deus amar? João 3,16. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Mensagem cristocêntrica. Cristo é o cerne de Kamandarassai. Cristo é a mensagem. Cristo é o centro da mensagem de Pedro. Então, Deus ama a todos. Segundo, versículo 35. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. O que é a salvação? Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Não pereça. Então Deus quer salvar a todos. Terceiro, Cristo é o Senhor de todos. Versículo 36 do capítulo 10. Então, Cristo é o Senhor. Então vamos lá. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos e Cristo é o Senhor de todos. Ele é meu Senhor na minha resposta subjetiva pessoal, mas Ele é nosso Senhor porque Ele se entregou por todos. Não foi só por mim, não foi só por você, não foi só por A, B e C. Mas se Ele se entregou a todos. Então todas as pessoas, judeus e gentios, são objeto do amor de Deus. É o alcance do amor de Deus. Deus não somente Ele ama a todos, mas Ele deseja salvar a todos. Porque Cristo é o centro do Evangelho. Você tem que guardar isso. Você tem que acreditar nisso. Porque estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Pastor Marlon, o que é então salvação? De forma bem simples. Salvação é voltar para casa. Salvação é voltar para casa. Apóstolo Pedro diz, vou melhorar para você. Vamos lá. Romanos 5, versículo 1. Paulo diz que nós somos justificados em Cristo. O verbo justificar só pode ser usado no passado, que algo aconteceu para que pudesse me dar uma oportunidade no presente e me apontasse para o futuro. 1 Pedro diz o seguinte, que o Cordeiro foi preparado desde a fundação do mundo. Como que o Cordeiro foi preparado desde a fundação do mundo? Então, antes da fundação do mundo, eternidade. Então, o que nós percebemos nisso? Vamos lá? A salvação, ou nesse arco temporal da humanidade, a salvação é uma proposta de Deus na eternidade. Ela se manifesta no Antigo Testamento como uma promessa que vai apontar para o seu ápice. Qual é o seu ápice? O cumprimento da promessa. Onde está o cumprimento da promessa? Novo Testamento, Cristo. Cristo é o cumprimento da promessa. Percebe? Mas se chegou ao seu ápice, terminou? Não. Porque depois do seu ápice ela tem um objetivo, além do seu ápice. Qual é o objetivo? A parousia, a volta de Cristo. E o que é a volta de Cristo? É aqueles que são salvos em Cristo se viverem com Ele eternamente. Então vamos lá. Se a salvação ela veio de um projeto de Deus eterno, ela se manifestou no arco temporal como uma promessa, ela tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo, e ela me leva a Deus, então aquilo que começou em Deus vai terminar em Deus. Então, o que é salvação? É voltar para casa. Aquilo que começou em Cristo me faz, aquilo que começou em Deus me faz, por meio de Cristo, voltar para Deus. Então, se eu volto para Deus, eu volto para casa. Então, o que é a salvação? Voltar para casa. Ok? Guarda isso, hein? Já valeu a aula de hoje, hein? Guarda isso, hein? Se não esquecer. Glória a Deus. Entende? Então, com isso, nós entendemos que a conversão dos gentios. Eu gosto dessa imagem aqui também, que eu acho interessante. Porque pessoas que estão reunidas ali numa mesa e pensando nessa conversão, e posteriormente os judeus que são convertidos, eles reconhecem que Deus
e por meio do seu arrependimento abriu porta de salvação. Então é um mapa, né, que está sendo colocado, uma mesa aqui, ó, que é um mapa, e tem várias pessoas que estão ali olhando para esse mapa e vendo que a salvação está sendo ofertada a todos, que a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. A quem? À humanidade. A humanidade precisa se arrepender. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Então, se a humanidade, se nós olharmos para esse mapa e vermos e pensarmos ali que ele está ofertando a toda a humanidade, então quer dizer que se a humanidade se converter, se a humanidade se arrepender, a humanidade é alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Deus, no seu plano soteriológico, no seu plano de salvação, ele quer salvar a todos, judeu, gentil, grego, bárbaro, a todos. E é isso, a resposta a isso é o arrependimento e a professar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém é salvo à força. Ninguém é salvo à força. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, ensinar para nossos filhos, sobrinhos, netos. Não é força, não é violência, não é por força e por violência, mas é pelo meu Espírito. Então a salvação não é uma obrigação, é um ato voluntário, através, mediante da ação do Espírito fecundado no ser humano. Tá bom? Então, ninguém é salvo à força, mas é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Então, o critério de salvação é crer em Cristo Jesus e aceitá-lo como único, verdadeiro e suficiente Salvador de nossas vidas. Judeus quanto gentios necessitam de arrependimentos. Só judeus e gentios? Todo mundo. A humanidade precisa se arrepender. Por isso que quando nós oramos pelas pessoas, nós pedimos para que o Espírito Santo possa encontrar guarida, fecundar nas pessoas, para que possa fazer com que o ser humano se arrependa. Mudança de mente, metanoia, esse arrependimento, para que ele possa mudar de rumo e se entregar a Cristo, se abrir a proposta de salvação. Porque nós cremos que o ser humano ele pode se abrir à proposta salvífica e se permitir ser fecundado pelo Espírito, ou ele pode se fechar e não se permitir ser alcançado pelo Espírito Santo. Tá bom? Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivo deles, mas não era, porque o arrependimento e Cristo morreu por todos. Então, judeus se arrependem, gregos se arrependem. Judeu se arrepende, gentil se arrepende. Cristo Jesus morreu por todos. Ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus Cristo e que se arrependeu dos seus pecados. Então, qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa pode, se quiser, alcançar a salvação, se arrepender dos seus pecados. Qualquer pessoa. A salvação não é exclusivamente de um grupo religioso, não é exclusiva de alguma igreja, não é exclusiva de algumas pessoas. A salvação foi dada de graça, porém custou um preço. Eu brinco isso porque é uma realidade. Ela é de graça para nós, porém ela custou um alto preço, que foi o preço da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, existe uma grande diferença em pecar, acidente, trajeto de vida, e viver na prática do pecado. Pecar como um tropeço, errei, reconheço e volto. Prática do pecado é quando eu trato o pecado como um bichinho de estimação. Quem trata como um bichinho de estimação não se arrependeu. Pode ter remorso, mas não se arrependeu. O que é arrependimento é cortar o laço com aquilo que causa separação entre o humano e o divino, entre o divino e o humano. Ok? Então, se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Tá bom? Temos aí, sinopse número 2. A mensagem de Pedro mostrou que todos os judeus e gentios são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Todos são chamados à salvação. Chegamos no nosso terceiro e último tópico,
que fala sobre o Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, o Espírito recebido e aquilo que houve em Pentecoste, que foi visto e ouvido por todos. Então vamos lá. O Espírito recebido, ou o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio foi um dos fatos marcantes ocorridos na igreja primitiva. Isso aqui é muito bom. Capítulo 10, versículo 44 ao 46. Isso aqui é sensacional. Por quê, irmão? Isso aqui eu acho brilhante. Eles são gentios. Na visão, na mentalidade dos judeus, não mereciam a salvação. Mas o mesmo Deus o alcançou. E por ter alcançado eles ouviram a mensagem pregada por Pedro. Eles se arrependeram dos seus pecados. E o que Deus fez? Encheu eles da sua presença. Irmão, isso aqui é tremendo. Pelo amor de Deus, isso aqui é extraordinário. Não tem como deixar de me emocionar diante disso. Porque era gente, pessoas que não mereciam, na ótica de judeus, mas Deus mostra que não é por merecimento. E a partir do ser humano, nos faz entender que não é por merecimento. Eu não estou aqui bonitinho aqui agora falando para vocês por mérito. Não, ó, o pastor Marlon é mérito, ele está dando aula, está falando para a gente, está ali bonito na televisão. Tal. Isso aqui não é mérito, irmão. Ser pastor não é mérito. Isso aqui não é mérito, não. Isso aqui é misericórdia, é graça. É amor, é bondade que Deus me alcançou. Então, quando olho para esse texto, me faz também entender que nós, de forma geral, não éramos merecedores. E continuamos não sendo. Mas a misericórdia dele nos alcançou. Alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. E de presente, recebemos o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, nos ajudando a vencer nossas lutas, nossas tentações, nossas dificuldades, nossas mazelas arrancando, forjando o nosso caráter, fazendo com que parecemos com Ele cada vez mais e mais. Sabe? Além da salvação que nos foi ofertada, recebemos o Espírito Santo que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a volta dele. O Espírito Santo está conosco, e sobre a casa de Cornélio, sobre a sua vida, foi derramado o Espírito Santo, da mesma forma que foi derramado em Atos 2. Foi um dos fatos mais marcantes. Durante o primeiro concílio, lá no capítulo 15 de Jerusalém, Pedro, quando pede a palavra, e Pedro fala, no meio de um monte de judeus, Deus me levou lá na casa de Cornélio. A salvação chegou na casa de um gentio. E não somente isso, eles foram cheios do Espírito Santo. Ei, meu irmão, Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te encher do Espírito Santo. Isso não é mérito. Isso não é mérito, mas Ele quer te encher. Não importa quem você foi, o que você fez. Se você se arrepender dos seus pecados, a salvação está posta para você. E Ele vai te encher do Espírito dEle. Te capacitar para você pregar o Evangelho e anunciar a boas novas de salvação para todo aquele que nele crê. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Em nome de Jesus, Deus vai te levantar. Aleluia, aleluia. Essa profecia de Joel, que foi relatada lá em Atos 2, sobre esse cumprimento do derramamento do Espírito, diz que nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Então eu creio. E eu quero profetizar para vocês aqui nessa manhã, que a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua casa, assim como repousou sobre a casa de Cornélio, que ele repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, e transforme,
Mude aonde você mora, mude o seu trabalho, mude na sua faculdade, no seu curso, que a presença do Espírito Santo venha sobre você de forma tão poderosa que você não consiga se conter nessa hora, mas que você seja envolvido por essa presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ele te envolva, Arabaçuí, Kemenecalá, Siander, Mandacai. Que ele te envolva nessa manhã. Nerequeu, Manarás. Que ele te envolva. Que ele te envolva de forma tal, que você e sua casa sejam tomados por essa presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A promessa não se limitava a um grupo, mas a todos. A salvação é para você, para sua casa, para sua família. Não desista da sua família. Não desista. O Espírito Santo vence qualquer barreira, derruba qualquer barreira. E através do seu compromisso com o Evangelho, com Ele, Ele irá alcançar a sua casa, irá alcançar várias vidas, irá alcançar muitas pessoas e o nome dele será glorificado, porque a casa de Cornélio se tornou uma referência. Ah, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar também nessa. Eu sei que é um EBD, estamos em aula, eu sei. Mas eu quero profetizar que a tua casa vai ser uma referência. Por causa de você, por causa da presença do Espírito Santo que vai estar nela. E pessoas vão ser alcançadas por causa da presença dele na sua casa. Famílias vão ser restauradas por causa da presença dele na sua casa. Casamentos serão restaurados por causa da presença dele que vai estar na sua casa. A tua casa será um lugar estratégico para que Deus possa alcançar outras famílias. Em nome de Jesus. Eita, aleluia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles ouviram eles falarem em línguas. A evidência do Espírito Santo, quero falar em línguas, que foi evidenciado lá em Atos 2, está sendo evidenciada aqui agora, em Atos 10. A presença real e notória do Espírito Santo que foi derramado na casa de Cornélio, será ou está sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Espírito foi derramado e com isso muitos viram e ouviram o que o Espírito Santo tinha feito. Chegamos na conclusão, chegamos aqui na nossa sinopse 2, que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, como confirmado, como a confirmação divina de que eles também faziam parte da igreja. A sua família faz parte. A sua família faz parte. E pela sua família fazer parte, a salvação chegou, entrou na sua casa. E muitos vão ver e vão ouvir. Assim como Deus fez na casa de Cornélio. Muitos viram e ouviram, assim Deus vai fazer na sua casa. E muitos vão ver e ouvir do que Deus está fazendo na casa de um pecador. Eita, labaçou, menicadarabando que menicandarás. Erebaçui que menecomanarás. Narabaçui candaramanto que menecomanarás. Derekyo manarás. Dekamadaramando que menicomanarás. A sua casa será um celeiro de salvação de almas. A sua casa será um celeiro de salvação de almas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Eu disse para vocês que essa aula de hoje ia ser Deus é Pai. Meu Deus. Glória a Deus. Conclusão. Deixa eu tomar uma água aqui. Não é fácil, não. É impossível não falar dele, não sentir a presença dele. Conclusão.
A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A graça se manifestou. A missão da igreja na casa de Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor, da raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Esse evento que impressionou a igreja primitiva revela a graça para salvar e a operação do Espírito quando há barreiras em nosso entendimento. Então, se tiver barreira, a graça alcança, a graça ultrapassa por causa da ação do Espírito Santo. Onde tiver uma pessoa precisando, que deva ser alcançada, a ação do Espírito Santo alcança a pessoa. Atos nos mostra a multiforme graça de Deus, alcançando os mais distantes pecadores para a salvação. A graça de Deus nos mostra isso. Deus alcançando pessoas para fazer com que o Evangelho chegue, com que o Evangelho seja anunciado, para com que o Evangelho alcance, transforme vidas. Tá bom? Essa aula de hoje, ela marca muito a nossa vida. Essa aula de hoje, ela mexe muito conosco, porque ela está muito conectada a essas questões, àquilo que Deus tem feito, está fazendo e operando em nossas vidas. Eu acredito que Deus reservou algo extraordinário para a nossa vida. Deus estragou algo extraordinário para nossas vidas. Que Ele continuará fazendo coisas grandes e firmes. Assim como a casa de Cornélio foi alcançada pela salvação, a sua casa será alcançada também por essa salvação em Cristo Jesus. Eu acredito que essa aula possa te inspirar, e Deus será glorificado. Conclusão: que Deus preservará algo extraordinário para a sua vida. Então, receba de Deus cada vez mais e mais, guarde isso no seu coração e que essa missão que houve naquela casa de Cornélio possa também acontecer na sua casa. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa aula maravilhosa, obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, que o Senhor abençoe a cada um, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações. Nos dê um domingo abençoado na Sua presença, logo, logo estaremos adorando ao Senhor no nosso culto, esteja presente conosco, e a Ti daremos a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não esqueçam, logo, logo teremos nosso culto, agora às 10h30 pela manhã, e à noite às 18h30, culto de adoração ao Senhor. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus e Evade. Venha, você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.